E, novamente, então, para não responder a pergunta, temos aqui um seleto grupo de colaboradores do Ataque. Primeiramente, o grandioso Janus, né, crítico de videogames, inclusive descobrimos que já deu entrevista para grandes conglomerados de mídia sobre jogos e educação, fato que com certeza ele não gostaria que a gente tivesse falado. Oi, Janus. Oi. Janus escreve, né, para o blog. Tu mudou o blog agora, não mudou, Janus? Estudo de jogos. Estudo de jogos. Mas tu fez mais um, não? Não, é meu blog pessoal, aquele. Ah, tu não quer, não quer divulgar? É só para a diretoria o teu blog. Contrafatual. Contrafatual. Do Tumblr é um Tumblrzinho. Se você tiver com sua vida tiver muito simples, você quiser complicar ela, é só ir lá. Acho que a ideia é complicar a vida. Leia Janus, deixe sua vida complicada. Aqui também, Henrique Antero, também escreve crítico de jogos, escreve no Medium, a maioria das vezes, né, Henrique? Coisas pessoais eu geralmente posto lá. E tem um canal, né, dele novo, Que Gráfico Lixo. Ah, é verdade, Que Gráfico Lixo. Nossa! Grande canal. Melhor discurso sobre Cuphead, assistam. E pra ser o melhor discurso sobre Cuphead tem que ser bom, porque puta merda, como se falou nesse jogo nos últimos dias, entende? O jogo demorou 6 anos pra ser feito, vamos falar sobre esse jogo mais 12 anos pelo jeito, porque puta que pariu, eu não aguento mais. Infelizmente. Mas, né, de toda essa coisa que ninguém aguenta mais, a do Henrique é a melhor, então assistam mais. É também um dos melhores vídeos sobre videogame e filósofos com nome impronunciável. Verdade, o segundo vídeo do canal é muito bom. Verdade. Obrigado, gente. Também aqui, a Aline Job, que escreve sobre livros, videogame e literatura, e é a única pessoa que consegue fazer gramatologia parecer legal. Oi, Aline. Oi, Lucas, mas gramatologia é muito legal. Como que pode ser ruim? Não, cara... Não! Tem pouca gente mais chata que o Derrida. Me desculpa. Não acredito nisso. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Derrida é chatíssimo, perdão. Derrida é fantástico. Tá. Olha, eu só vou dizer que tu é a única pessoa que consegue fazer Derrida parecer legal. E o Henrique é a única pessoa que consegue fazer Kierkegaard parecer razoável, entende? Somos, quando eu digo que a gente é um seleto grupo, eu não estou mentindo, né? Até porque, para fechar o grupo, temos aqui também Pedro Paiva, a pessoa mais produtiva da internet e do videogame revoltado brasileiro. Pô, tudo Pedro, isso. tudo Nem isso. sou Pedro. tão produtivo assim. Então... Pedro, tu tava traduzindo teu último jogo com uma mão só, Pedro. Tu quer falar isso pra quê? Pra fazer charme? Não me venha com essa, Pedro. Ah, não, é verdade. Vai sair a tradução do Carrocalipse em português. Quem não jogou ainda a versão em inglês, pode esperar e jogar em português. Jogue. Desde que você não seja comunista, nós odiamos comunistas. E eu, então, Lucas Goulart, sou psicólogo social e trabalho com jogos e subjetividades e culturas. Eu gostaria de fazer um comentário inicial, que eu não assisti o Game Awards no dia que ele foi transmitido. Eu assisti durante o fim de semana posterior, e no fim me chamou a atenção algumas coisas naquele ambiente ali de premiação e
em um ambiente todo focado no fim pro mercado e para tá divulgando e, enfim, garantindo muito mais que os jogos continuem sendo vendidos e tal. E daí também me chamou a atenção uma coisa que eu acho que a gente acaba meio que esquecendo, ou talvez ignorando, ou qualquer outra coisa, que os jogos realmente eles possibilitaram, os jogos como a gente tem agora, eles possibilitaram a criação de uma cultura, e a gente até já falou sobre isso, mas de uma cultura super autocentrada, que se acredita suficiente e autossuficiente, né? Não sei se vocês assistiram, tem um momento em que um desenvolvedor disse, tipo, foda-se o Oscar, isso aqui é o que importa. E, num certo sentido, eu achei aquilo tão ridículo, né? Porque, enfim, né, tipo, a gente tem várias formas de produzir criatividade, né, produzir significado, e evidentemente que os jogos não são the ultimate form para fazer isso, né? Como não, Aline? Não, aliás, eu tenho tido várias epifanias e eu quero retirar o fato de que eu achava, e sem discussão, que videogames são arte. Não são, com certeza não são. E não são porque a gente tem essa gente toda que tá simplesmente preocupada em produzir um jogo para ganhar dinheiro e lucrar com isso. Que esse igual aos filmes, né? Igual aos filmes, que, né, tipo, aqueles pensando do tipo, vamos encher Cinemark, como hoje, por exemplo, que eu vou para ver o Star Wars, né? É tipo, vamos fazer filme para vender coisa e vender ingresso e fazer com que mais gente queira assistir, né? Mas existe sim o cinema arte, acho que também vai existir o jogo arte, mas isso não é o que chega na massa, né? Ou na maioria das pessoas, ou mesmo na gente. Mas enfim, era alguma coisa que eu queria comentar sobre o Game Awards, porque eu fiquei meio apavorada com a premiação. Eu não assisti, mas quando você falou também achei meio ridículo, porque quem liga pro Oscar, né, velho? Exato! Eu gosto do Oscar. Eu acho que o Oscar, cara, inclusive, o Oscar ele é importante porque ele demonstra a pervasividade de alguns discursos, assim. Por exemplo, toda a discussão racial do Oscar ano passado fez com que esse ano alguns filmes de temática negra aparecessem, entende? De temática racial, pensando a negritude, aparecessem, e porra, ganhou o melhor filme, um filme que é fantástico, entende? E que não é fantástico porque, só porque é um filme sobre representatividade negra. Não, assim, é um filme que só pode ser feito por certas pessoas que estão em certos lugares e que alcançam o mainstream e propiciam experiências diferentes. Eu acho que o Game Awards e o Oscar são interessantes só de saber o que está conseguindo chegar na massa mesmo disso que a gente discute aqui. Assim. Mas o que já tá chegando na massa a gente já sabe. Tipo, tem lista de mais vendido e lista com os jogos topzera que a galera mais tem jogado. Isso é fácil de achar, sabe? Agora... Tipo... mas é que eu acho que algumas questões de como é que isso impacta também, como é que isso está sendo visto, porque eu acho que no Oscar isso é mais visível do que no Game Awards, porque no Game Awards ganhou, sei lá, Zelda, entende? Desculpa, assim, mas quando ganha a Zelda, já sei que foi um ano bosta, sabe? Porque Zelda é um jogo tão... É toda vez a mesma merda, entende? Assim, Pô, não dessa vez, né? É a cópia da cópia da cópia, entende? Assim. Pô, eu não sei se eu diria isso do Zelda, mas eu também não joguei, não posso falar nada. Mas questão do Oscar, tipo, parece que você fala do Oscar como um termômetro, assim, eu acho que existe uma certa responsabilidade por trás disso, assim, acho que o Oscar não mostra o que tá chegando na massa, assim, acho que o Oscar dita, né, o que vai chegar, o que não vai chegar, o que vai deixar de chegar. Ele é um termômetro, com certeza, a gente pode não considerar, e tipo, sei lá, o nosso vizinho, ele pode não considerar o Oscar como parâmetro para do tipo, aquilo que eu vou assistir no cinema, ou aquilo que eu vou baixar ou alugar para ver, mas ainda existe como cria cânone, né? O Oscar tá aí pra fazer isso no cinema. O que eu quero dizer é justamente isso, Game Awards também. Ele não é um termômetro no sentido de não ser neutro, né? Ele cria o cânone, né? Tipo, ele não é o termômetro do cânone. Eu já acho que as duas coisas estão super conectadas, né? Acho que esse termômetro é aquilo que vai rolar de hype na mídia, né? Olha, o filme mais premiado dessa temporada foi esse. As pessoas vão ir ver. Então, tipo, uma coisa produz a outra, mas aí também tu fica sabendo que tá todo mundo assistindo isso, então porque é bom,
Eu acho que as duas coisas estão se alimentando. O Oscar, me desculpe o derridado da Aline, mas o Oscar é uma coisa completamente Foucaultiana. O Oscar faz falar, entende? Assim, o Oscar coloca certas coisas ali, certos filmes ali, que fazem com que tu fale sobre o filme. Toda a discussão, por exemplo, do La La Land esse ano, o quanto que ele é masturbatório, o quanto que ele é eminentemente branco, apesar de ser sobre jazz, entende? Assim, porra, ele fez falar, sabe? Bom, não sei, mas eu acho que eu daria mais crédito aos jornalistas que vão atrás disso, tá ligado? Mas eu sou parcial nesse sentido. Não, eu concordo, mas assim, nada se materializa do nada, entende? O Oscar materializa pautas para os jornalistas. Eu não assisti o Game Awards, eu não assisti o Oscar. Não Nem eu. Eu não vejo o Oscar desde o Retorno do Rei do Senhor dos Anéis, né? Então. Eu assisto todos os filmes do Oscar há 3 anos antes de ver o Oscar. Eu acho que o último Oscar que eu vi foi aquele que ganhou o Toy Story 1. Eu também só vi porque apareciam os bonequinhos. Cara, quando eu quero ser que nem o Pedro. Certo, certamente. Eu lembro quando eu conheci o Pedro e perguntei qual é que foi o último jogo que tu jogou up to date, assim, e ele disse Half-Life, sabe? Eu fiquei com tanta inveja, assim. Os jogos, comecei ele dividindo em 2 níveis educativos possíveis, né? Num nível, todo jogo é educativo, porque todo jogo tem a sua pedagogia, né? Ou seja, todo jogo precisa ensinar o seu funcionamento para o jogador à medida em que vai funcionando. Alguns jogos são bons em fazer isso, outros não, né? Alguns são didáticos demais, outros são lacônicos e crípticos, né? Mas todo jogo tem sua pedagogia, que daí vai assumir configurações e qualidades diversas. Então, todo jogo é educativo nesse nível, mas não é disso que a gente está falando, eu acho. E tem o segundo nível, que é o jogo educativo enquanto gênero, que daí eu já acho que é mais o nosso assunto, né? Na verdade, ele é mais uma subcategoria do que um gênero, né? Porque o jogo educativo ele pode ser de qualquer tipo, ele pode ser de ação, de texto, ele pode ser um CD-ROM de baixa interatividade, ele pode ser até um jogo do Mario, né, ou do Sonic. E se a gente se esforçar, a gente consegue encontrar jogos educativos que acabaram sendo bons videogames, né? Ou pelo menos videogames jogáveis, ou pelo menos videogames que nos afetaram quando crianças e por isso a gente nutre um bom sentimento por eles hoje. Até Advergame pode ser bom, né? Eu gosto, por exemplo, de Zul, que é uma propaganda da Chupa Chups. E ele faz um mundo feito de doces parecer uma coisa muito rock and roll, e isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Mas a gente não tá falando de Advergame hoje, né? Então o que eu quero dizer é que o problema dos jogos educativos ele é fundamental, é conceitual. Não é que seja impossível fazer bom videogame apesar do educativo, mas o educativo como fundo da fazeção do jogo é uma ofensa ao videogame como coisa séria, né? O videogame ele é sério, a gente consegue ser culto em videogames. Videogame é cultura, é linguagem, tem regras, tem campo de conhecimento. Não é uma coisinha vergonhosa que precisa ser tirada de contexto e desfigurada para caber nas preocupações eruditas, né? Então, quando a gente estuda literatura na escola, por exemplo, não só na escola, a escola como academia, enfim, né? Tô ampliando um pouquinho assim. A gente estuda a literatura, a gente vai observar a história, como se desenvolveu a linguagem, quem foram os grandes escritores e por quê. A literatura é o assunto. Quando a gente fala de videogame educativo, a gente não admite que o videogame possa ser o assunto. Ele é instrumento de outro assunto sempre mais importante. E claro que a literatura na escola ela também tem limites, né? Os limites que são dados pelo funcionamento da escola, pela estrutura da escola. A aproximação com a literatura na escola ela vai ser obstaculizada por provas, prazos e zeros. E por que eu estou falando da escola? É porque esse uso das coisas é de um pensamento tipicamente escolar. O que o videogame educativo faz com os videogames é o que a escola faz com a vida. Todas as coisas educativas ignoram que é no acontecimento mesmo da atividade humana que a gente aprende. A escola ela inventa um trabalho que não é a atividade humana, ela inventa uma tarefa fora dos assuntos, fora das tradições e fora das culturas. A escola é uma grande coisa educativa como um videogame educativo.
E justamente por isso as crianças e jovens odeiam a escola, né? Elas sentem que não estão fazendo a coisa verdadeira e expressam esse sentimento através da bagunça, que é um método de sabotagem muito eficiente e que surge naturalmente, né? Mas o adulto escolarizado, ele quer seduzir a criança e percebe que lá fora ela joga videogame. O que esse adulto vai fazer? Ele vai trazer o videogame como assunto, como disciplina? Não, ele pega a técnica do videogame, completamente vazia daquilo que funda o interesse dos jogadores, e joga essa carcaça no meio da bagunça. Então, resumindo, o videogame educativo é a escola, e a escola está errada. Eu poderia concluir aqui, mas aí, como a gente demorou para começar a gravar, eu fiquei escrevendo outras coisas, me veio na mente gamificação, né? A gente pode falar um pouquinho da gamificação, que é justamente essa vontade de transformar todos os processos da civilização em entretenimento, em diversão e prazer alucinante o tempo inteiro, né? Com o objetivo de conseguir o engajamento completo das pessoas, a eficiência máxima e perfeita. O entretenimento é aquilo com que a sociedade pós-industrial preenche o tempo livre. Quem não está trabalhando está consumindo. E se for possível transformar o trabalho em consumo de entretenimento, numa atividade prazerosa, em game, as pessoas podem trabalhar eternamente, seja nos postos de trabalho, seja na sala de aula, se preparando para os postos de trabalho. E o entretenimento por si só, ele mata o processo de aprendizagem, porque o processo de aprendizagem é uma escalada de crises que antecedem saltos de complexidade no nosso entendimento das coisas. E as crises, elas não são prazerosas, elas são dolorosas e elas precisam ser. É por isso que se chamam crises e não sorvetes de morango. Porque se a dor ela não nos impele, a gente não aprende. Essa crise, essa dor, é aquele momento em que a gente se percebe ignorante e percebe que vai ser muito complicado superar essa ignorância. E a aprendizagem acontece quando a gente decide que a dor da ignorância é mais terrível do que a dor do processo da sua superação. E a brincadeira é feita disso também. Brincadeira não é só prazer. E é uma habilidade humana essencial saber suportar silêncios, tédios, responsabilidades, erros, fora de um sistema de entretenimento que vai te compensar imediatamente por esses investimentos de tempo e energia. Quer dizer que a escola é um videogame educativo, então, né, velho? Eu gostei dessa epifania. Eu preparei uma coisa um pouco para questionar isso da escola ser necessariamente um videogame educativo. Porque eu sabia que o Pedro ia falar mal da escola, porque como não falar mal? Cara, eu vou falar que podia ser bom, sabe? Podia ser bom, como tudo, né? Mas enfim. Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que assumir, e aí eu concordo, eu vou mais concordar com o Pedro do que discordar, o que me deixa bem assustado. Mas primeiro eu quero concordar com uma coisa que o Pedro tem falado já, e ele falou muito no último podcast, que é um pouco o que eu estou chamando de falência da cultura algorítmica. Assim. A gente tinha uma visão da internet de que ela ia salvar o mundo e de que ia ajudar principalmente a esquerda, entende? E aí a gente começa a ter as primeiras mostras que isso está tudo errado, que não vai acontecer. Assim. Eu li um livro muito interessante agora e muito perturbador, que se chama Kill All Normies, da Angela Nagle. Vocês chegaram a ler alguma coisa sobre ele? Eu queria ler esse livro, mas eu conheço esse termo, não sei se é o mesmo termo que eu conheço dos nerds, da 4chan. Isso, Kill All Normies, da Angela Nagle, é isso, assim, ela faz um estudo, não estudo, é muito mais uma discussão e uma fala sobre o 4chan e sobre essas coisas e sobre como tudo que a esquerda achava que era certo na guerra da cultura, a direita foi lá e conseguiu fazer melhor. Como a gente sempre leu, por exemplo, o Gramsci, né, e o Gramsci quer dizer que tu influenciar a esfera da cultura ia fazer com que tu conseguisse influenciar a política, quem conseguiu fazer isso foi a esquerda, entende? Depois de muitos anos da esquerda dominar a esfera da cultura, não conseguiu mudar politicamente, enquanto a direita foi lá e em poucos anos conseguiu fazer. Assim, conseguiu eleger o Trump com 4 anos de organização do 4chan, entende? Então a gente tem que assumir a falência da cultura algorítmica. E para mim, assumir a falência da cultura algorítmica é poder se voltar para ambientes menos mediados por computadores, assim, o que inclui a escola, sabe?
Eu acho que inclui poder proporcionar, que é o que eu tenho dito há muito tempo. Assim. A gente tem que proporcionar e produzir grupos menos mediados por computadores, ou mediados diferentemente por computadores do que a gente tem hoje, para poder pensar novas cenas e novos grupos de recepção das coisas. Entende? Eu acho, então, que a escola ou ambientes educativos formais são muito interessantes para isso. Né? Primeiro porque existe já uma aura e uma proposta de heterogeneidade naquele local. Eu acho que lidar com a heterogeneidade hoje ela é mais que necessária, ainda mais porque a gente tem que começar a assumir que por mais que dar soco em nazista é divertido, entende? E é libertador dizer que a gente quer atacar e quer destruir essas pessoas que eminentemente são violentas, né? Isso nos levou num lugar onde qualquer coisa que tu fala minimamente ligada ao coletivo na internet vira um vai para Cuba, entende? Isso não é interessante para nenhum lado. Então eu acho que a gente tem que se voltar um pouco para ambientes menos mediados por computadores, o que inclui as salas de aula. Eu penso em incluir as salas de aula porque eu li recentemente um artigo muito interessante de um cara chamado Ramzi Fawaz, que vai falar da criação de cenas afetivas, entende? Ele pega a questão do que se chama os trigger warnings, então, produzidos pela esquerda, né? Ou seja, essa questão de saber e poder ter noção do que afeta e o que não afeta as pessoas em modo emocional, só que ele vai dizer que ao invés da gente não colocar para as pessoas coisas que afetam elas emocionalmente ou que deixam elas se sentindo mal, tu poder usar uma certa exposição daquilo que deixa as pessoas se sentindo mal para poder fazer com que tu possa se perguntar por que isso se sente mal, como é que isso acontece em modo coletivo e o que a gente faz com isso que a gente se sente mal, né? Então, proporcionar cenas de recepção. E aí eu concordo com o Pedro quando ele diz que todo videogame é educativo, né? E que todo videogame propõe a sua lógica própria. E que todo videogame pode, então, ser produtivo nesse sentido. Só que ele só pode ser produtivo no momento em que a gente cria cenas e cria coletivos que possam pensar esses videogames tanto da questão ética quanto na questão afetiva. Né? E eu acho que isso pode ser proporcionado dentro das salas de aula, né? Com muita dificuldade, como todos sabemos, né? Mas ainda assim, acho que é uma aposta potente, né? No momento em que a cultura algoritmo que a gente apostou e investiu tanto faliu, né? Espaço de recepção diferenciado. Eu só queria colocar mais um exemplo e comentar uma coisa que o Pedro falou. Um exemplo muito interessante é o que o Kurt Squire, que é um americano, fez quando ele ensinou Civilization para escolas de baixa renda nos Estados Unidos. Ele viu que quando ele ensinava eles a jogar Civilization, então, né, que é aquele jogo de estratégia baseado em algumas questões históricas, né, ele via que os alunos não só aprendiam geografia, entre aspas, que é o que os professores queriam, ou seja, voltando àquilo de querer que o jogo seja como a escola, né, mas ele via que mais que isso, os jogadores aprendiam a repensar termos históricos e repensar questões, por exemplo, como a colonização, por propriedades que estavam ali no jogo e que eles não imaginavam que ia acontecer no começo. Né? Os professores queriam que o Kurt Squire ensinasse para as crianças onde é que ficava o Egito. Se eles souberam onde fica o Egito no final disso aqui, já vai ter tudo dado certo. Né? Mas mais que muitos não sabiam mais onde é que estava o Egito. Mas muitos entendiam, por exemplo, que os astecas não terem cavalos fez com que eles tivessem perdido uma guerra e de que isso foi muito injusto. Né? Então é muito interessante pensar isso. Assim. Outra coisa que eu ia colocar para o Pedro é quando o Pedro fala que as crises não são divertidas e de que o sofrimento não é divertido. Assim. Eu questiono muito isso, porque eu acho que isso faz parte, inclusive, de jogar o jogo que a indústria dos videogames propõe pra gente. Né? Que é dizer, o jogo tem que ser divertido como se a diversão fosse sempre essa coisa rápida do flow, né? Eu agora tô pegando no pé dessa ideia do flow, do Mihaly, né? Que pra mim é uma ideia muito merda e que infelizmente tomou conta do videogame, que o videogame divertido é aquele do flow. Eu acho que existem várias formas de diversão, sabe? Porque se a gente só procurasse esse tipo de diversão, ninguém assistiria documentários, por exemplo. Ou não se divertiria assistindo documentários, que para mim é o melhor exemplo, né? Porque os documentários fazem com que a gente se divirta vendo que o mundo é uma merda, entende? Porque metade dos documentários é sobre como o mundo é um lugar horrível.
E o quanto essa percepção às vezes é divertida também, num outro sentido de diversão, mas é divertida. Mas então, assim, eu acho que a gente não pode entrar nessa visão de que a diversão, ela é só isso. Agora eu estava vendo um cara que trabalhou no Facebook falando que, na verdade, é uma reportagem que parece meio sensacionalista, mas que ele diz assim, bom, esses ciclos curtos de receptação de serotonina que o Facebook faz e que o videogame faz estão acabando com a nossa cabeça. Assim. E eu acho que tem um pouco isso sim no videogame, né? Não é coincidência que eu tenho visto muita gente no consultório, agora falando como psicólogo clínico, viciado em Dota e musculação. Entende? Só o que as pessoas fazem é jogar Dota e fazer musculação. Porque não conseguem mais lidar com um prazer que não tem a ver com essa receptação de serotonina tão rápida. Entende? Então, acho que investir na escola, mesmo ela sendo chata, mesmo parecendo difícil, né, no ambiente escolar, mas investir num lugar onde as pessoas são obrigadas a estarem ali, onde as pessoas podem, então, ser colocadas em organizações sentimentais diferenciais, e onde é um lugar que necessariamente é, enfim, diverso, entende? Aproveitar a diversidade da escola e a diversidade da escola, eu acho que é central para criar cenas de recepção diferenciadas para o videogame, o que eu acho que sim é muito melhor do que criar games educativos nesse momento. Assim. Mas é que quando tu fala que o ambiente da escola a gente tem que aproveitar ele mesmo parecendo difícil, é que não se trata de uma aparência, né? E não se trata de uma dificuldade que o professor consiga, através de uma técnica, driblar. Não é que é difícil, é impossível, entende? E a falência da cultura algorítmica. Só que essa falência da cultura, ela não foi só algorítmica, ela foi também levada pela escola, né? Tanto a escola quanto as redes sociais produziram a cultura que a gente tem hoje e as interações que a gente tem hoje. A escola é completamente individualista e violenta, assim como o capitalismo, né? Eu tenho pensado sobre onde começou essa história de jogos educativos, né, de usar game na escola, a ideia de que, poxa, as escolas tinham que aplicar mais jogos na sala de aula, e essa ideia. Eu acho que a história da aplicação de jogos em sala de aula é um desastre completo, para começar, porque o videogame já é um desastre em si. Os jogos já têm o desastre deles, e a educação tem o desastre, já é um desastre em si também, então são dois desastres tentando se misturar, né? Bem, eu imagino que os cursos de pedagogia, os cursos de educação estavam passando por uma certa crise de pensar, a gente não está conseguindo se comunicar com as crianças, está tendo uma desconexão geracional aí, a gente não consegue atingir elas não prestam atenção na aula, a gente tem que arranjar um jeito de voltar a fazer elas prestarem atenção na gente, ou voltar a se comunicar com as crianças, a gente tem que aprender a linguagem delas, alguma forma de atingir elas, porque senão a gente não vai conseguir dar aula. E aí vieram várias ideias, né? Coisas que poderiam chamar a atenção, levar um violão, tocar uma música, fazer um espetáculo. E aí, no meio dessas ideias, alguém notou que as crianças são mais conectadas e que estão jogando videogame, que tem mais facilidade com tecnologia do que esse bando de pedagoga tradicional, convencional, né? E teve a ideia genial, e se a gente falasse de jogos, ou levasse uns jogos educativos, com certeza as crianças iam se interessar, os adolescentes iam gostar, e a gente ia poder, enfim, voltar a ter um canal de comunicação para a gente fazer o nosso trabalho, passar os conteúdos educacionais que a gente quer. E então, para eles, parece uma ideia tão maravilhosa que, tipo assim, ninguém vai discordar que tem que ter mais jogos sendo aplicados na sala de aula. Parece genial, parece a saída, parece a salvação. E por que foi um desastre? Pra gente que entende um pouco de videogame, parece óbvio. Jogos... Quem faz os jogos educacionais, quem cria os jogos, esses jogos educativos, não sabe nada de jogo, para começar.
São jogos horríveis, são jogos péssimos, ninguém ia querer jogar aquilo. Quando você usa, por exemplo, o Civilization, ou SimCity, ou The Sims, outra ferramenta assim, na sala de aulas, as crianças podem até aprender alguma coisa de história, geografia e tal. E você tem um problema de que se o jogo não foi pensado, não foi exatamente pensado criticamente como ferramenta pedagógica, alguns problemas podem acontecer. Por exemplo, existe um discurso político implicado no Civilization. Existe uma ideia no Civilization, por exemplo, de que todas as civilizações avançam do mesmo jeito. Todas as sociedades, os grupos humanos, eles avançam no tempo desenvolvendo tecnologia, enfim, crescendo e tal. Então, se tem um grupo humano que não está crescendo, não está desenvolvendo tecnologia, não está avançando, não está fazendo as pesquisas, não está avançando de forma nenhuma dentro do esquema que a gente usa o padrão do nosso tipo de sociedade, então essa sociedade parece atrasada para nós. Enfim, tem um eurocentrismo dentro do Civilization, que passa como se fosse normal, só para citar alguns problemas, mas o que eu queria falar é sobre a discussão entre a crítica à escola, e eu gostei muito do que o Pedro falou, e eu não discordo totalmente do Lucas, mas eu acho que é uma mistura das duas coisas. A crítica à escola tem que estar na escola também. A crítica à escola tem que ser levada à escola também, mas eu não deixo de concordar com a crítica à escola. Para mim, a crítica à escola não é uma crítica à educação presencial, entende? Não é uma crítica à ideia de pessoas se encontrando num lugar, uma presença física, cara a cara, e trocando e tendo esse tipo de interação que é diferente da internet. Ou seja, a escola pode ser que a gente pense assim, ou você tem escola ou você tem internet. Então, a internet não é tão promissora assim em relação à educação, então a alternativa é a escola. Mas a escola pode ser uma péssima alternativa também. A crítica à escola é uma crítica à institucionalização da educação, né? A ideia de o que a gente tem hoje na escola é uma tecnização da educação, uma ideia técnica da educação. E os críticos da escola estão falando, não é que a gente não precisa dessa forma de interação pessoal cara a cara para ter uma boa educação, vamos com a internet mesmo, com o Facebook mesmo, o YouTube, e tá bom. Não é isso. Uma crítica à institucionalização da escola e a forma com que se aplicam os métodos pedagógicos tecnicistas, deterministas, né, que acabam reduzindo a autonomia dos alunos e, enfim, você já conhece esse papo. O mesmo problema que está na escola, esse paradigma tecnicista, eu digo tecnicista porque, de certa forma, reduz os alunos a objetos, né? Divide eles em classes e fala o que determina o que cada um precisa entrar em contato, o que cada um é capaz de fazer pela idade, o que já é um problema. E, enfim, a escola é meio que uma fábrica, uma linha de montagem de formação social, de sociabilização, em que todo mundo aprende a mesma coisa, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, e não funciona assim porque o ser humano é mais complexo que isso. E o videogame tem um problema parecido, porque toda essa potencialidade educacional do videogame acaba reduzida por esse mesmo paradigma técnico na produção do videogame, né? Não só na produção, no modo em que as pessoas enxergam o videogame, no modo em que ele é interpretado. Até hoje, parece que a gente tem uma visão... Quando eu vou falar de videogame para alguém, né, por exemplo, parece que eu estou falando de uma coisa muito estranha. Às vezes eu prefiro falar que eu não gosto de videogame. Parece mais certo eu falar que eu não gosto de videogame do que falar que eu gosto, porque se eu falo que eu gosto, a pessoa já pressupõe as coisas que eu gosto de coisas que são bem contrárias do que eu realmente gosto.
Ou seja, o que eu estou chamando de videogame parece uma coisa muito distante do que o que a maioria dos jogadores de videogame chamam de videogame. Então a gente tem uma ideia diferente de videogame. E eu, no caso, tenho uma ideia muito diferente de educação. Então quando os caras vêm e falam, eu acho, apesar de achar ótima a ideia de aplicar videogame como ferramenta educacional, quando isso acontece, na prática, na sala de aula, tem sido um desastre, tem sido horrível, porque as nossas ideias de educação e as nossas ideias de videogame são totalmente diferentes. Pô, falou tudo que eu queria falar agora. Conta uma piada aí, então. Acho que tá muito sério esse podcast. Um game dev e um empreendedor entraram num bar. Puta merda, foram fazer um spin. Foram fazer networking. Puta, Estava um game dev, um empreendedor de palco e um papagaio. mas era pra contar piada, não história triste. De maneira geral, eu concordo com o que o Jonas falou nessa questão, principalmente que escola e educação não são sinônimos, né? E essa segunda questão de que o videogame não é exatamente preparado, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, o Lucas falou de Civilization, né? O que a gente realmente aprende com Civilization? Não que a gente não aprenda, eu acho que a gente até aprende bastante, mas a gente aprende da maneira errada, né? E eu acho que o que o Jonas levantou são pontos interessantes, né? A questão do avanço tecnológico ser algo necessário, ser algo impossível de evitar e tudo mais. E também que, tipo assim, o Civilization, além de ter todas essas coisas que ele ensina, e aí volta lá no que o Pedro falou de os jogos terem uma pedagogia, eu não acho que é só uma pedagogia no sentido de que você tem que aprender a jogar, mas que qualquer jogo acaba te passando algumas representações que ficam, né? E o Civilization é uma dessas, né? Então você pode ver o Civilization por um viés militarista, né? E isso vai afetar a sua percepção da história, que é o que o Civilization fala sobre, e sem ter um texto, né? No sentido de ter alguma coisa onde você pode checar esse videogame, né? Então, tipo, um texto base ou um texto alternativo ao Civilization, parece que o Civilization sozinho não funciona, né? Então parece que, mesmo se a gente pensa em usar o videogame na educação, parece que a gente ainda tem que colocar um peso muito maior no que a gente entende como escola para fazer o videogame valer a pena, né? É que eu não vejo possibilidade de usar o videogame em qualquer lado sem tu ter uma base de pessoas para poder fazer uma leitura coletiva disso. Tu entende? O Civilization é um exemplo que eu utilizei, porque sim, todas essas questões que vocês colocaram foi questionado, né, pelos próprios alunos na produção nesse experimento do Squire, porque assim, as pessoas se deram conta, por exemplo, que é isso, assim, por que todas as civilizações têm que avançar num certo caminho característico? Por que todas as civilizações, se não avançam nesse caminho característico, ficam problemáticas, entende? Então, assim, tudo isso foi questionado. Possibilitou o Civilization, mas não porque o Civilization em si possibilitou, mas o encontro do Civilization com um coletivo que estava disposto a fazer esse tipo de racionalização. Entende? E a gente achou que por internet a gente ia conseguir compor esses coletivos e a gente não tem conseguido, sabe? Então eu acho que a escola é importante nesse sentido. Eu concordo plenamente com o que vocês colocaram, eu não estou discordando disso. É que isso me parece diferente do documentário que você tinha comentado, tá ligado? Tipo assim, parece que o documentário é uma ferramenta educativa que funciona por si só, assim, de certa forma. Eu acho que não. Eu acho que se tem um documentário não tem com quem comentar, o documentário vai poder... É que existem vários tipos de documentários também. Tu pode pegar desde o documentário... sei lá, eu assisti um documentário muito interessante ontem, que são sobre os suicídios da Golden Gate Bridge. Esse é muito bom. Nossa, é fantástico, é genial. E ele não é um documentário que vai te dizer, eu vou te falar a verdade da Golden Gate Bridge, entende? Porque tem um documentário nesse sentido, que é um documentário que é a direita tentando fazer documentário, na maioria das vezes, né? Ou o Michael Moore, né? Sei lá.
Então, assim, né, vou te mostrar a verdade, que é o padrão escolar. O padrão escolar é a escola vai te mostrar a verdade, entende? E não é isso que eu tô querendo, entende? Quando eu penso documentário, eu penso para as pessoas poderem fazer uma série de leituras daquele documentário e daqueles jogos. Assim como o documentário, eu acho que nem todo jogo é bom para todo tipo de coletivo, entende? Um bom exemplo é um documentário chamado Stamira, vocês conhecem? Sim. Stamira, então, é sobre uma mulher que é catadora de lixo e fala de toda a vida dela, como é que ela organiza a vida, e ela é uma pessoa que tem o que hoje muita gente chama de atipicidade mental, né? Tu vai passar isso, eu vi as pessoas passarem isso numa aula de psicologia e as pessoas começaram a discutir qual é que era o quadro psicopatológico da Stamira, sabe? Assim, que discussão de merda, assim, que discussão bosta. É uma discussão muito pouco potente porque aquele, em outro coletivo aquilo podia compor, entende? Então, quando eu falo nessa dimensão do documentário, eu pensando que existem possibilidades de tu criar certos coletivos de recepção que podem jogar jogos, entende? E podem lidar com eles de outra forma. Isso pode abrir, né? Não é o jogo em si. Eu tenho muita dificuldade de pensar o jogo em si, entende? Para mim é a cultura do jogo e o encontro da cultura do jogo e do jogo com esses coletivos de recepção que não são só sobre jogos. Por isso que eu acho que a escola é interessante, que a escola abre para possibilidades para poder, sei lá, jogar o jogo e ler uma coisa sobre isso. Primeiro, sobre a diversão, né? Não, eu acho que... Acho que a gente está pensando na mesma coisa, talvez não nos mesmos termos, né, Lucas? Quando tu fala que a diversão não é só aquilo, né? Quando eu falo, por exemplo, que a brincadeira não é só diversão, eu estou tentando dizer a mesma coisa. Mas colocando a brincadeira na posição que tu coloca a diversão, talvez, né? Sim. Sobre a escola e sobre uma perspectiva contra-escolar, né? É importantíssimo, eu concordo muito com isso de que o videogame por si só ele não existe e não funciona e não é possível nenhum desenvolvimento crítico do videogame sem que exista coletivos que o criticam, né? Mas isso não precisa acontecer na escola, né? Eu acho que quando a gente muitas vezes se depara com uma crítica contra-escolar, é parecida com aquela interpretação que é feita comumente sobre a perspectiva anarquista, né? De que uma sociedade sem Estado seria uma sociedade de indivíduos fazendo aquilo que eles querem, né? Quando na verdade, bom, tem os libertários de direita, né, que acreditam nisso, né, que isso é possível. Enfim, aí vão surgir aquelas aberrações como anarcocapitalismos e etc. Mas na verdade o que se propõe é que sejam radicalizados, né, os fundamentos democráticos da organização da sociedade, né? Então, no caso, esse Estado ele vai ser substituído por uma organização coletiva de outra ordem, né, que vai obedecer um outro esquema, que não é o esquema da hierarquia sempre em primeiro lugar, determinando todas as decisões e tal, né? E na escola é a mesma coisa, né? Quando a gente fala que a escola é impossível, é porque a gente observa que existe uma produção enorme de sofrimento na escola, que ela sufoca a perspectiva crítica, e aí a gente vê coisas como, por exemplo, o MBL acreditando em doutrinação marxista, quando isso é simplesmente impossível, né? Primeiro que é ridículo, e segundo que, mesmo que não fosse ridículo, seria impossível. Tá, mas aí eu discordo, porque eu acho que se o MBL acredita em doutrinação marxista, alguma potência existe lá, entende? Alguma coisa pode acontecer lá, né? Eu discordo da premissa de que o MBL acredita em alguma coisa. O pior é que eu acho que ele acredita mesmo, entende? O pior do MBL é que eu acho que esse pessoal acredita de verdade, assim. Né? Cada dia que passa, eu vejo mais que o capitalismo é religião, que nem diz o Benjamin. Assim. Essa galera realmente acredita que eles são libertários, de que eles são os heróis da resistência, entende? O que é meio triste, na verdade, porque se eles fossem um bando de cínicos querendo dinheiro, eu acho que eu teria mais simpatia por eles. Mas é que o MBL acredita na doutrinação marxista porque o MBL não está na escola, né? Ele não vê a violência da escola, ele não vê como todos os professores desenvolvem depressão e outros problemas psicológicos porque tem que todo dia se levantar com a perspectiva de sofrer violência intensa e estresse intenso, né? Quando a gente fala da necessidade da escola, a gente está
sacrificando os trabalhadores da escola, né, sacrificando eles em prol de um valor universal da educação e da coisa, que é uma coisa que não está acontecendo nessa estrutura. Então essa estrutura ela é impossível, a não ser que a gente ache que tudo bem a gente sacrificar esses professores todos, e também os alunos, é claro, né. E outra coisa é que o MBL não sabe não sabe o que é marxismo. Sim, você vai lembrar. Mas eu acho que, sei lá, se os nossos inimigos veem uma potência na escola, como é que a gente não consegue ver, sabe? Eu acho que, eu concordo com tudo isso que vocês falam, e, meu Deus, assim, não tem nada pior hoje de uma profissão onde a questão não é se tu vai ficar doente, mas quando, que nem é o professor, entende? Então, eu acho que, por um lado, eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, né? Por outro, eu penso que se o MBL vê uma potência na escola, como é que a gente não consegue ver, assim? Né? Se o MBL vê uma potência no movimento LGBT, como é que a gente não consegue ver, entende? Se os conservadores veem uma potência no feminismo, como é que a gente não consegue ver? Eu acho que essas coisas talvez fiquem nubladas pra gente, porque a gente tá dentro vendo a merda que é organizar isso todo dia. Mas eu acho que tem uma potência ali, entende? E infelizmente, só quem consegue ver essa potência e lutar contra isso são os nossos inimigos nesse momento. É que não se trata de não conseguer ver, na verdade é mais uma coisa assim de tentar, mas simplesmente não ser capaz. Sim, aí é uma questão bem marxista, né? De que, bom, os professores o dia inteiro ferrados de trabalho não vão conseguir ver a potência, né, de conscientização do seu próprio trabalho. Porque acaba sendo alguma coisa que eles são alienados também, porque tem que vencer o conteúdo, né? Não é nem vencer o conteúdo, né? É vencer a violência mesmo das crianças que estão desesperadas. A gente também pensa muito no adulto, no jovem, mas as crianças, cara, elas se dão porrada na sala de aula. Elas levantam e começam a dar voadoras umas nas outras durante a aula, sabe? É desesperador o que acontece nas escolas. Não é, assim, uma questão de vamos conversar, mas de repente, quem sabe, tu te dedica. Não, cara, é violência na sua forma mais bruta. E o professor tem que organizar isso, né? Eu não sou contra estar na escola. Eu adoro dar aula e tal. Acho um ambiente extremamente tóxico e complexo, mas ainda lutaria para ficar nesse ambiente e tentar fazer uma coisa legal lá. Mas eu acho que essa coisa do tipo assim... Para ser bem pessimista, desculpa, eu sou péssimo. Eu sempre falo as coisas mais horríveis, né? As coisas mais pessimistas, nossa. Mas a direita enxerga potencialidade na internet, enxerga potencialidade na escola, enxerga potencialidade na mídia, até na política democrática institucional, porque as regras do jogo para eles são outras. A gente nunca vai vencer eles no jogo deles. O jogo deles é o sofismo. É sofismo, não é a política como a gente entende. É impossível. Se as regras do jogo são convencimento pelo discurso demagogo, não compromissado com a realidade e por aí vai. Se as regras do jogo são da sociedade do espetáculo, a esquerda não tem chance nenhuma nesse jogo. Se ela jogar nessas regras, ela vai inevitavelmente perder. Mesmo que ela se eleve, mesmo que o discurso dela supere o discurso do outro, e ela só vai conseguir superar isso jogando nessas regras, ou seja, criando sofismos e formas de discurso irreflexivo, não vai adiantar nada. Então é as regras do jogo que tem que mudar. Pensar que porque o MBL ou a direita de maneira geral combate, né, essa ideia de marxismo cultural nas escolas, etc. e tal, é porque eles veem uma potencialidade na escola. Eu acho que pode ser um pouco superestimar esses inimigos, né, se a gente for usar esse termo, porque, tipo assim, eu acho que é uma questão de eles veem realmente uma potencialidade ou eles veem uma potencialidade para eles, entendeu? Porque a partir do momento que você gera inimigos invisíveis, você gera medo, e medo é uma ferramenta política, entendeu? Então, eu fico pensando que essa ideia de o marxismo está sendo ensinado nas escolas, está rolando doutrinação marxista nas escolas, é muito mais para adquirir capital político com
qualquer pessoa que acha que é antimarxista sem saber o que é exatamente marxismo, do que porque eles veem isso realmente acontecendo, eles veem algo realmente que eles não gostam na escola. Porque eu acho que eu sou mais da opinião do Pedro que eles não sabem o que está acontecendo, entendeu? Porque isso não importa mais, porque os fatos não interessam mais, entendeu? Como o Janus falou da sociedade do espetáculo, né? Eu acho que eles sobrevivem dentro desse espetáculo, né? Não, eu concordo com vocês, mas ao mesmo tempo, sabe, por que a escola? Por que é um ponto tão fundamental? E porque, querendo ou não, tu tem uma boa quantidade de pessoas dentro da escola, formados, professores, que tem uma formação de esquerda. São cada vez menos e a gente fica meio mudo quando fala com eles, né? Mas isso ainda é possível ali dentro, sabe? Obviamente, né, a gente teria que mudar muita coisa, é muito difícil e tal, mas eu acho que a possibilidade aí existe. Assim, vai dizer, deu pra escola, não tem mais escola. Eu acho muito difícil tu pensar um ponto de resistência que seja diferente da escola hoje. Que possa agregar, então, a questão de poder pensar coletividade e de poder ser heterogêneo, entende? Porque eu acho que a gente pensou que a internet era mais heterogênea do que ela realmente é hoje, sabe? Mas eu concordo com você nisso, porém. Apesar de eu ter minhas críticas à escola, eu acho que é o único lugar que tem uma potencialidade, digamos, real, assim. Eu acho difícil um lugar que tenha mais potencial, um instrumento que tenha mais potencial no mundo, assim, pelo menos como a gente vive agora. Só discordo mais do ponto do MBL, mas acho que o Pedro queria falar alguma coisa, ou James? Eu acho que eu deixo o MBL... Eu acho que eu faço a mesma coisa que o MBL faz, né? Que é deixar eles muito poderosos para eu me sentir melhor. A gente fica melhor quando tem inimigos poderosos, né? Assim, a gente é do tamanho dos nossos adversários. Porque vocês chegaram a ler aquela crônica que o pessoal fez sobre como é que o MBL pede dinheiro e tal, sobre como é que o MBL consegue organizar as verbas deles. Porque eu pensei que o MBL pegava as verbas deles do tipo, eles iam a Brasília e tinha um cara de terno dos grandes think tanks americanos que dava o dinheiro pra eles e dizia, continue fazendo um bom trabalho, entende? Alguma coisa do tipo, assim. E não sei porque que eu achei que é o Schwarzenegger que dá o dinheiro pra eles, né? Mas tudo bem. E aí, só que aí, tu lê, eles têm um grupo de WhatsApp que eles ficam mendigando o dia inteiro. Tem gente que doa milhas pro Kim Kataguiri ir pros lugares. Gente, isso é quase a gente, entende? É quase a gente fazendo um Patreon, assim. Então, eu fiquei muito decepcionado. Eu pensei que eles eram mais, tipo, o MBL é o sistema, não sei o quê. Não, eles são todos fodidos, quase que nem a gente, só que funcionam melhor porque são de direita, né? Porque é mais fácil ser de direita. Cara, eu fiquei meio triste. Eu sou meio agnóstico nesse sentido, assim, porque eu acho que é difícil separar o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que é falso, sabe? Então, eu me abstenho, assim, de criar uma opinião sobre isso, porque eu acho que nada impede que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Eles estarem recebendo financiamento de um Soros, sei lá, e ao mesmo tempo estarem mendigando dinheiro no WhatsApp, não. Você tá entendendo? Eu acho que é as duas coisas, assim, mas eu pensei que eles não precisavam passar por isso que a gente passa, entende? Eu cheguei a ficar com pena deles. Eu acho que eles só ficam aguardando o dinheiro grande para outras coisas. Mas eu acho que a gente está confundindo alguma coisa quando a gente diz que a escola tem um grande potencial e coisa. Mas não é na escola que a gente vê o potencial. A gente vê o potencial nas pessoas e nos encontros que estão na escola. Mas seria melhor se não estivessem na escola. E quando a gente também observa, a internet produziu essa grande burrice que a gente vive hoje, né? A internet e a escola, né? Porque, de 4 anos pra cá teve a internet, a gente tá burro. Mas a escola também estava ali, entende? Então as duas coisas elas andaram juntas, a escola também tem a responsabilidade, e se a gente consegue comprovar na burrice das pessoas que a internet fracassou, por que a gente não consegue atestar essa mesma coisa a respeito da escola? Esse é um bom argumento. Eu acho também, mas eu acho que... Não, só ia falar que eu acho que quando eu digo de ver potencialidade na escola é pensar no pior dos males, né? No sentido de que não existe não vejo nada de real e absoluto na escola, mas do que a gente tem, né? Como o pessoal gosta de falar do capitalismo, do que a gente tem parece ser o pior do que a gente poderia ter, né? Tipo, acho que ainda o lugar que
Até foi, eu ia dizer que, tipo, ainda é um lugar que ainda existe algum potencial de se fazer alguma coisa, mesmo que seja pequeno e mínimo. Mas isso ainda é mais do que na internet, por exemplo. Eu ia dizer bem isso, na realidade, assim, eu não tô falando do que é melhor, eu tô dizendo que pra mim hoje é mais potente, assim, né? Onde é que fica, qual é o lugar que é mais potente tu fazer o encontro entre o jogo e o coletivo, e pra mim é a escola e não a internet, assim. Porque é isso que o Pedro falou, né? Tipo assim. Eu usei as duas de maneiras incríveis e também de maneiras infrutíferas, então. Não sei, cara. Então, Pedro, é aquilo que você falou, né? Tipo, o que a gente fala de potencial na escola são os encontros e as pessoas. E eu concordo totalmente com isso, assim. O negócio é que a escola é onde essas pessoas já estão, né? Então é um lugar onde você pode ir agora e você vai encontrar pessoas, né? E criar um negócio novo já é um outro trabalho, né? Acho que é nesse sentido que tem mais potencialidade, porque as pessoas já estão lá. Então acho que parece que o trabalho para que isso gere alguma mudança significativa parece ser menor. A escola monopolizou essa presença das pessoas, né? Colocou todo mundo nesse lugar para passar várias horas lá. Então, eu estou entendendo assim, a grande potencialidade é a potencialidade do encontro. Mas como que você vai juntar as pessoas? Se elas já estão juntas forçosamente, por contra a vontade delas, na escola. Se elas não tivessem essa obrigação, você pode questionar, será que elas iam ficar juntas ou elas iam ficar o dia inteiro na internet? Né? Se as pessoas não vão mais buscar esse encontro e essa presença por conta própria, sem ninguém forçando elas, é porque a nossa situação está muito, muito ruim mesmo, né? É porque tem alguma coisa talvez bem mais grave do que a gente está pensando aí, se ninguém mais quer se juntar, porque uma coisa que eu estava pensando aqui, se puder comentar, sobre o prazer de aprender. Eu lembro de ler uma vez sobre um experimento com chimpanzés, onde eles colocavam umas bananas dentro de uma caixa transparente, com um cadeado que, para você abrir ele, você tem que resolver um pequeno puzzle, um pequeno jogo de puzzle, parecido com o que tem nos jogos, né? Você desliza os quadradinhos para o lugar certo, a caixa abre. E colocaram lá para o chimpanzé abrir. O chimpanzé, provavelmente no interesse de comer a banana, né? Foi lá e forçosamente mexeu até aprender a resolver o puzzle. E aí eles notaram que depois que ele aprendia a abrir a caixa, a resolver o puzzle, a caixa podia estar vazia, podia não ter nenhuma recompensa física lá, a banana, que ele ia continuar abrindo a caixa só pelo prazer de repetir a experiência, só pelo prazer de resolver o puzzle. E eles concluíram daí que então o cérebro, que a gente tem uma recompensa quando a gente resolve um desafio, né? Só por resolver o desafio, o nosso cérebro já recompensa a gente por resolver aquilo. Então a gente cria um gosto por resolver aquele desafio. Até aí tudo bem. Até vi um etólogo questionar isso, falar assim, de uma forma até engraçada, falar assim, mas o que você espera que os chimpanzés façam com o tempo deles em cativeiros? Não tem nada interessante para fazer, eles vão lá resolver coisa. Não tem mais nada para eles fazerem naquela porra daquela sala vazia. Videogames para chimpanzés, é isso. Então fez questionar uma coisa bem pesada, né? Será que a gente jogaria tanto videogame se a gente não vivesse numa sociedade com uma vida tão vazia de sentido? Mas não é já? Eu achava que a gente era o macaco. Tu ainda acha que a gente tem muita agência, Pedro? Eu achei que a gente era caixa. Tem uma frase que pra mim ela é o mote da minha vida, que é: foi onde deu pra chegar de bicicleta, sabe? A gente faz o que dá com a mediação que a gente tem, né? Não tem como pensar
o que a gente poderia ser a mais do que as mediações que a gente tem, assim, né? Ou das potencialidades que as coisas nos aparecem, porque senão aí a gente cai no total niilismo, sabe? Eu acho que uma dose de niilismo é boa, mas assim, total niilismo de bom. Será que eu só vivo ou pago boletos? Tem como viver sem pagar boletos, entende? Isso já é uma pergunta interessante. Mas para eu poder responder ela, eu tenho que pagar boletos por um tempo, sabe? Olha, se alguém chegou para ouvir esse podcast pensando que ia escutar resenhas sobre jogos educativos, ficou bem triste, né? Eu posso dar alguns exemplos. O Phone Story que eu linkei você lá. Ah, sim. Se diz um jogo educativo, tá lá descrito como um jogo educacional sobre a história do smartphone. E é muito interessante. Vou contar como é que funciona. O Paolo Pedrettini, né, do Mola Industria, é muito bom, né, gente? Gênio, né? Então o jogo são 4 fases. A primeira é extração de coltan no Congo. Para fazer o seu smartphone precisa de um minério chamado coltan. Né? O coltan, onde se extrai o coltan? Basicamente no Congo, onde, né, nessas regiões cheias de conflito, basicamente ele é extraído por crianças sendo feitas escravas, né? Pessoas sendo escravizadas, muitas crianças, tal, na ponta da bala, extraindo coltan para fazer seu smartphone. E a primeira fase você tem que controlar os guerrilheiros, os caras com a arma, você tem que apontar a arma para o cara trabalhar, porque senão ele fica... Senão, se ele parar de trabalhar, ele produz... você tem que aumentar a produtividade apontando a arma para os trabalhadores. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a montagem do celular feito em fábricas na China, com condições de trabalho tão horríveis que a taxa de suicídio nesses lugares era tão alta que eles tiveram que instalar redes nos prédios para os funcionários pararem de se jogar do prédio. Não, tu não entendeu, Jonas. É que é um lugar tão divertido que eles querem até que a saída do lugar seja, entende, a diversão. Assim. Pois é. Então, essa segunda fase, você tem que ficar... Os funcionários estão se jogando do prédio, você tem que ficar pegando eles com uma cama elástica, tipo, com a rede. Caralho! A terceira fase é a distribuição. Você controla um cara na loja do iPhone, no dia do lançamento do novo modelo de iPhone, e aí vem uma horda de pessoas, parece uma horda de zumbi, assim, pro rumo da loja, e você tem que ficar jogando o celular nelas para elas não quebrarem a loja. Tem que ficar dando um celular para cada, senão elas ficam desesperadas. E aí, em cada fase, tem um narrador falando sobre essa fase, nessa parte fala sobre o consumismo, né, a obsolescência programada. E a quarta fase é o que acontece depois que você troca de celular e joga fora o seu velho, né, onde ele é desmontado, onde as peças são levadas para essa quarta fase. É na Índia, tem uns indianos lá, uma espécie de uma linha de desmontagem, assim, tentando aproveitar os componentes e os materiais do celular descartados. São tóxicos, né? Tem o lítio que além de poluir o ambiente, deixa eles doentes, né? Enfim, a mensagem educacional do jogo é: o seu smartphone tem um custo humano e ambiental altíssimo. E a ideia era colocar a pessoa mais de frente com esse custo da tecnologia que ela está consumindo. Eu acho que o videogame está situado numa posição, assim, posição técnica mesmo, que esse potencial, assim, é porque depende de como a gente define jogo educativo, mas esse potencial educativo dos videogames, e não dos videogames educativos, né, que eu faço uma separação entre essas duas coisas, eu acho que ela é muito grande, né, por causa dessa questão... O que não é o grande diferencial do videogame, como os ludologistas apontam, mas que é importante, que é a interação, né? E eu acho que a interação, como é o caso do Paolo Pedrettini, não só nesse jogo, mas em vários jogos que ele faz, ele tenta fazer esse tipo de coisa, que é, você interage com um sistema inteiro, né? Nesse caso, você interage com um sistema inteiro de produção e distribuição de um iPhone.
né? Você não está lendo sobre um personagem que está lá produzindo seus iPhones, você participa dessa produção. E eu acho que isso tem uma capacidade de conceitual mesmo, assim, uma capacidade cognitiva nossa, né? Parece que a gente apreende muito melhor com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de interação e tal. Eu gosto muito daquele do Nick Case também, a evolução da confiança, que eu acho que é isso que eu queria chegar quando a gente estava falando lá de documentários lá atrás, né? Esse tipo de jogo me lembra muito mais um documentário, e não necessariamente porque ele é factual, né? Não necessariamente porque ele está aí contando uma história real, ele está contando algo real, embora esse seja... Documentário não é factual, né? Documentário não é factual. Eu gosto muito daquela fala que documentário é tipo um filme normal, só com gente feia, né? Não, exatamente, eu acho que o videogame também, entendeu? Eu acho que o videogame ele cobre exatamente esse mesmo papel. E aí, por isso que é essa questão de jogos educativos, né? Você tem jogos que são criados e pensados especificamente para serem jogos educativos, no sentido de serem usados em escola. E eu acho que é aí que tá 99% dos jogos de merda quando a gente fala de videogame educativo. Mas a gente tem uma parcela de videogame radical, né, como é a Molindústria, como é o Nick Case, que também pode ser considerado jogos educativos, mas não necessariamente foram criados para a sala de aula e capaz de nunca chegar na sala de aula, né? Mas ainda assim ensina muito mais do que, por exemplo, no caso do Nick Case, você tem lá algumas coisas exploráveis, né? Que são tipo conceitos matemáticos, conceitos de física e outras coisas, né? Conceitos de teoria social e etc, etc. Mas tipo, é mais fácil, mais rápido para introduzir esse tema do que você pegar um livro no assunto, né? Sobre a relação entre jogo e documentário, tem um jogo chama Never Alone. Eu joguei isso aí. Você jogou Never Alone? Dos Inuits, né? O cara fez basicamente um documentário. E ele distribuiu as cenas do documentário durante as fases do jogo, fez um joguinho de plataforma que conta uma história da mitologia inuit, né? Um joguinho de plataforma, alguns elementos da mitologia, e quando você passa as fases você vai destrancando as cenas do documentário sobre o modo de vida dos esquimós. Porra, é um documentário, não tem como negar. É justamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Eu acho que os jogos que a gente poderia colocar como jogos documentários, né? São os jogos que você não espera que sejam jogos educativos, né? Mas acabam sendo, né? O Valiant Hearts faz parecido isso também, né? O Valiant Hearts sobre a Primeira Guerra, onde tu tem uma historinha e tu pode, se quiser, ler sobre a Primeira Guerra, sobre os detalhes do que compõe aquela cena que tá ali e tal. Então é bem interessante, assim. Eu tenho um amigo meu que estuda a Primeira Guerra, que ele diz que é o único jogo que ele consegue realmente jogar e gostar, porque é o único jogo que não glamoriza a Primeira Guerra, que a gente fala muito pouco, que foi, assim, tudo que aconteceu na Segunda Guerra tem o pé na Primeira, assim, né? Toda a questão, principalmente a questão de teste de armas químicas em populações inteiras, assim. Então ele diz que isso não aparece nos outros jogos e que, por exemplo, eu odeio Battlefield 1, porque ele diz que é uma glamorização da pior coisa que já aconteceu na humanidade, assim. Fala pra ele jogar Spec Ops. Sim. Eu não consegui jogar porque eu não consegui achar ainda Spec Ops. A um preço que eu consiga pagar e tal. Com o meu salário horroroso. Posso comentar mais uma coisa? Sim. As pessoas que ouvem o podcast podem achar que a gente está aqui só falando mal. Tá, esse cara reclama do videogame, reclama da escola, eles querem o quê? Só sabe falar mal, não sabe propor. Pode pensar assim. O Pedro tem uma experiência incrível de usar videogame na sala de aula, né? Eu acho que o Pedro podia falar um pouco disso. Como é que foi essa experiência? Eu acho que foi... Do proibidão. Deve ter sido muito louco. Deve ter sido muito massa. Eu também tenho uma experiência de uso de jogo sala de aula que foi muito boa. Então não quer dizer que tá negando essa possibilidade, mas a gente tem que entender os problemas, né? As limitações, tudo que está implicado aí. Na verdade, a gente consegue fazer coisas, mas o sacrifício, ele acaba, por exemplo, sacrificou meu emprego, né? O proibidão. Então, por isso que eu digo que é impossível. A gente ou sacrifica a nossa saúde, ou sacrifica nossos empregos. Não é uma coisa que dê para fazer sem perder muito, né? Sem perder
às vezes o teu sustento, a tua dignidade, ou coisas assim que são, né, bem básicas pro ser humano. Pô, tua saúde Porque mental. o sistema não permite que a gente aplique, né? É. Mas eu fiquei A curioso forma com que ele quer. Eu fiquei curioso com o teu projeto. Foi numa... Eu tive muita sorte, eu estava dando aula de sociologia e filosofia numa escola de ensino médio que tinha acabado de abrir o ensino médio, então tinha poucos alunos de ensino médio, então tinha só 5 alunos na sala. Então dava... E eu tinha bastante tempo, eu tinha 2 aulas seguidas, então dava para trabalhar assim, muito bem. E eu levei um RPG de mesa, não um videogame, né? Um jogo de RPG sobre o Quilombo dos Palmares. Cada aluno era um... Eu levei os personagens para eles escolherem. Cada aluno era um personagem, um habitante do Quilombo dos Palmares. Eles recebiam uma missão do líder do Quilombo, que na época era o Gangazumba, de uma missão bem... uma missão que aparentemente era simples, era trocar as coisas, a comida produzida no Quilombo com ferramentas de metal produzida em Vila Boa, mas eles tinham uma missão secreta no meio dessa missão simples, que era resgatar um menino negro que foi o sobrinho do Gangazumba, que foi sequestrado do Quilombo num ataque dos brancos, né? Levaram o menino e o menino estava sendo criado por um padre. O nome do menino era Francisco e eles tinham a missão de resgatar esse menino. Aí eles vão lá, teve todas várias questões durante o jogo, eles estavam muito empolgados com a ideia do jogo e foi ótimo. E quando no final do jogo eles descobrem que esse menino, que era o Francisco, é o Zumbi dos Palmares, né? Que essa era a história do zumbi, eles piraram muito, eles chocaram, eles ficaram assim, nossa... Cara, a nossa educação é tão ruim que a gente consegue dar plot twist de história, né? Fantástico. Sim, e aí na prova eu perguntei qual é a história do Zumbi dos Palmares. Era o capítulo que a gente estava estudando, era sobre o Quilombo dos Palmares, então estava tudo encaixado. Eu pude usar as mesmas perguntas que estavam sugeridas no livro, apesar do livro não ter nenhuma sugestão de nenhuma atividade próxima disso. Eu fiz as mesmas perguntas que estavam no livro. E só com essa atividade, eles responderam tudo. Eles tiraram todo mundo. Eles tiraram notas ótimas na prova, né? E aí, quando chegou o resultado, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, parabéns, todo mundo acertou. E um dos alunos falou, é claro, a gente estava lá. Pô, que legal. É uma experiência incrível, né? Ia ser engraçado se eles fossem assim, como aconteceu o resgate dos Zumbi dos Palmares? O fulano rolou força, abriu a porta. Daí eu peguei, acertei o cara na cabeça. Tirei um dano crítico. Falando nisso, tem um RPG que eu me interesso muito, eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas já li o livro de regras umas 3 vezes, que se chama Dog Eat Dog, que é um garoto, garoto na época que ele escreveu, que ele era, tinha 21, sei lá. E, enfim, é um RPG sobre colonização, né, que são 4 jogadores, um é a força colonizadora, que ele controla todo mundo que está colonizando esse lugar que você pode imaginar como um lugar real ou como um lugar fictício, e as outras pessoas são pessoas colonizadas, né, individuais, assim. E a mecânica do jogo é que os colonizadores podem criar a regra que eles quiserem, a qualquer momento. E se essa regra for quebrada, quanto mais essa regra for quebrada, mais eles ficam próximos de ganhar o jogo, né? E você, como colonizado, você pode combater isso, mas se combater sozinho, você acaba morrendo, no final das contas. E se você ficar muito próximo deles, você se torna... como é que se fala quando você se adapta, né? Esqueci a palavra exatamente, mas você se adapta... Assimilado, exatamente. Você se torna um assimilado, né? Que tem uma série de características também mecânicas. E, e o que eu acho mais interessante, assim, pelo menos no livro de regras, né? Já que eu não tive a experiência do jogo em si, é que a maneira que você escolhe quem é o colonizador é você escolher qual é a pessoa do grupo que tem mais dinheiro, né?
Então essa é uma maneira de entrar nessa discussão de classe. Antes do jogo sequer começar, você já tá jogando as pessoas numa discussão de classe muito fodida, né? Eu acho que isso é aí que eu vejo, assim, jogos educativos, sabe? Um jogo onde você consegue discutir esse tipo de coisa, pra mim, eu consigo ver como um jogo educativo. Pois é. Então eu acho que, sei lá, pensar o jogo educativo como ruim, na verdade, é muito mais pensar que demorou alguns anos para que as pessoas que fazem jogos pudessem pensar o que é realmente educação, ou de que educadores pudessem entender como os jogos funcionam. Assim. É porque jogos são ruins, né? Parece que a gente tem que separar, assim, ó. Tem os jogos ruins, que é o que todo mundo conhece, aí tem os jogos educativos, que esse a galera na escola pode, né? E aí não se enxerga todo esse outro apanhado de jogos que existem, mas que não tá nenhum desses dois grupos, né? Então fica meio perdido, assim. Eu acho que outro problema grande é que no Brasil, como a gente teve um atraso gigantesco em cultura de jogo de computador, muito jogo educativo bom não chegou aqui, né? E a gente não tem tradição de fazer, e também tem outra coisa, acho que com ferramentas mais democráticas de produção de jogos, também pessoas que não tinham essas preocupações de fazer videogames acabaram fazendo videogames e trouxeram outros repertórios que acabam soando educativos para nós, porque a gente está acostumado a dar tiro e pular plataformas. Mas eu não sei, eu acho que não é assim, educativo, mas eu acho que são repertórios incomuns que a gente acaba associando com educativo. Não sei se educativo é a palavra certa, porque todo jogo ele tem aquele nível de educativo que a gente, né, tinha conversado. Eu acho que eu já cheguei numa conclusão. Eu acho que tem dois fatores, acho que repetindo de certa forma o que eu falei no começo. O capitalismo atrapalha essa junção benéfica que poderia ter, essa junção construtiva, potencial entre educação e videogame, em duas partes. Por um lado, o lado do videogame, como o Pedro disse, todo jogo tem um potencial educativo, mas dentro da lógica do mercado, você não precisa explorar isso. Você bota qualquer coisinha interessantezinha lá, uma frasezinha para pensar que seja, e as pessoas já vão achar o máximo. Né? Oh, que crítica social foda. Né? E eu vejo muito isso quando eu vou falar com gamers mais convencionais, né? Tô falando de todas as coisas que os jogos me fazem, de jogos que me fazem pensar em um monte de coisa, e eles vão comentar assim, nossa, eu também gosto, tipo, o jogo que eu joguei recentemente tinha uma parte muito legal e tal, e vai me falar, e é uma coisinha tão pequena, né, uma coisa tão mínima, poderia ser tão mais explorado, poderia ser tão mais interessante aquilo lá. Mas não precisa, né? Os caras não precisam. O mercado não precisa explorar isso, talvez. Pois eles ficam até com medo de colocar uma coisa muito profunda e as pessoas começarem a pensar demais e comprar menos, gastar menos com videogame. Sei lá. É difícil justificar que isso é interessante, né? E por outro lado, a educação, as pessoas que são da área de educação, quando vão querer se meter a colocar videogame na sala de aula, e falta uma assessoria nessa área, sei lá, falta alguma coisa, porque não conseguem entender o videogame, acham legal, mas não sacaram exatamente o que é a linguagem interativa e todas as potencialidades que eles poderiam usar, para eles usam de uma forma muito simples, muito simplista, muito longe do que seria atrativo realmente para os alunos, né? Por uma falta de preparo, falta de familiaridade, e também porque a escola está tão focada nesses métodos que não funcionam, e eles vão aplicar esses mesmos métodos quando eles querem aplicar
o videogame na sala de aula, então não vai dar certo, como não dá, como qualquer outro método pedagógico que eles tentam aplicar. Não dá certo porque os fundamentos já estão errados, teria que ser revisado desde os fundamentos, e eles não revisam. Eles acham que mais que adicionar um método novo, adicionar um método que parece ser novo, que parece ser bem legal, nossa, ninguém está fazendo isso aqui, usar um termo novo, um conceito novo, vai resolver tudo. É o mesmo problema do empreendedorismo, né? Ou seja, os dois problemas são causados por uma mentalidade vinda da sociedade capitalista. Eu quero agradecer ao Janus por falar mal do empreendedorismo, porque a gente falou muito pouco mal hoje. Bom, eu comecei falando, né, dos dois níveis do educativo no videogame. Na verdade, eu falei de uma maneira bem mais simples do que acabou se desenvolvendo na conversa com as contribuições de vocês, né? Eu pensei mais mesmo em como o design do jogo nos ensina as regras básicas de interação com o ambiente e tal. Mas eu não sei se eu concordo com a expansão que vocês colocaram ou não. Porque talvez eu ache que o que se chama de potencial educativo dos videogames seja simplesmente um potencial literário do videogame, um potencial documentário do videogame, né, como também vocês trouxeram aí o documentário. E eu acho que a escola, ela não tem essa potencialidade que pode até ver nela, porque a potencialidade que a gente encontra na escola é a potencialidade dos encontros, né? E eu acho que a escola, ela bloqueia a riqueza possível desses encontros, né? E com o risco de me repetir muito repetidamente, eu vou dizer de novo que fliperama é muito mais urgente do que tentar recuperar a escola, porque assim como a internet, a escola já demonstrou que não está funcionando. Menos escola, mais fliperama. Isso mesmo. É isso que eu ia falar. Fliperamas nas escolas. Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Vamos, inclusive, todo mundo matar a aula e ir pro fliperama. Mas o Não, ia ser muito fliperama engraçado. dos esquerdopata, né? A gente tem que fundar uns fliperama fudidos. Esquerdorama. Bom, eu vou me repetir também, mas acho que só o único ponto que eu queria deixar registrado é que, diferente do Pedro, eu discordo dessa questão de que o potencial educacional do videogame seja o seu potencial literário ou coisas do tipo, porque acho que a questão da interação e como isso interage com a nossa cognição, né, como isso interage com o nosso processo de aprendizado, eu acho que ela é importante demais para ser ignorada, assim. Que eu acho que o que faz o videogame ser diferente é essa capacidade de fazer a gente interagir com os sistemas, né, participar deles, e não ser apenas um observador, assim. E isso eu não falo nem no videogame como forma de arte, assim, porque para isso eu tô cagando realmente, mas do potencial educacional em si, né? Eu fico imaginando o equivalente do Discovery Channel dos videogames, tá ligado? Era isso que eu queria jogar. Não, eu achei todos os comentários finais de vocês maravilhosos e muito pertinentes. E acredito que vocês tenham comentado várias coisas que eu ia falar. Mas, como sempre volta essa questão do elemento literário, ou, sei lá, do campo literário dentro dos videogames, eu também acho que o valor educativo não tá nisso, né? Ou tá menos nisso do que em outras coisas. Acho que o jogo em si, ele é um objeto de conhecimento, de várias formas, de aprender a lidar com coisas. E aí a gente pode pensar em infinitas possibilidades, acho. Mas acho que o potencial literário, e daí eu diria muito mais narrativo em vez de literário, porque eu acho que é a questão de te colocar nesse papel da personagem, de vivenciar uma história em que tu é o protagonista, ainda que tu, né, esteja ocupando o lugar dessa personagem, né? Tipo, estou jogando um jogo que já tem uma personagem pronta. Mas no fim das contas, eu acho que esse elemento, acho realmente que ele é menos importante, porque eu acho que ainda pouca gente, ou muito pouca gente, dá importância para a história do jogo, assim. Eu gosto, mas aí eu sei que é uma coisa
específica minha e tal, e na minha pesquisa, né, tipo, fiz um levantamento que muitas pessoas consideraram que a história é importante. Mas se a gente for pensar nos jogos ainda mais vendidos, os jogos que chamam muito mais público, sejam os de esporte ou tradicionais, como futebol, ou os esportes, como League of Legends, eles não têm história que tu vá acompanhar, né? E aí a gente vai voltar para aquele debate. Mas acho que o objeto videogame em si, ele tem uma potencialidade de aprendizado bastante grande. Né? Não retiro isso. Só acho que o que talvez a escola queira fazer agora, que é, sei lá, uma tentativa de hiperescolarização, nem sei se é assim que se chama, mas é de trazer as tecnologias para dentro de uma escola que não se transformou. É isso que eu vejo. Do tipo, sim, vamos trazer filme. Não sei trabalhar com filme. Vamos trazer jogos para dentro da sala de aula. Nunca joguei na minha vida. Acho que o problema está nisso, né, da escola querer utilizar essas tecnologias simplesmente para numa tentativa, digamos assim, de se melhorar, mas sem se modificar. E acho que tudo acaba indo por um caminho, assim, dessa tentativa de como trabalhar com jogos dentro da sala de aula, coisa assim. É o grande problema da gamificação, né? A gente tem uma massa de professores que predomina, né, com zero conhecimento de jogo, na sua maioria, e essas pessoas acham que agora é fundamental gamificar a sala de aula. Então, como tu lida com uma pessoa que nunca jogou na vida, ou, sei lá, jogou um baralho quando tinha 20 anos de idade, e não tem noção de mecânicas de jogo, e por que jogo funciona, né, fora da sala de aula, e simplesmente vai lá dar pontinho por cada trabalhinho que o aluno fizer. Mas acho que tem várias coisas para falar. Só que, né, enfim, a minha internet não colaborou, então... Net, pode esperar, a tua hora vai chegar. Eu só vou dizer que eu tava certo na minha previsão de que eu concordo com tudo que a Aline falou. Viu? Bom, eu para dar uma finalizada, quero pedir desculpa se eu for repetir isso, mas eu sempre tenho uma analogia que eu faço, que eu queria fazer um programa de televisão de namoro de gente feia, porque eu sempre ficava puto quando eu era adolescente que eu não pegava ninguém e as pessoas eram sempre muito gostosas nesses programas de namoro, e eu queria fazer um programa só de namoro de gente feia, de gente assim que não consegue namorado porque tem problemas e tal, e o nome do programa ia ser É o que Tem. E a escola, pra mim, é o que tem, entende? É o que tem, cara. Assim, pra gente poder pensar isso, que eu acho mais importante do que pensar em si jogos educativos, que são importantes também. Amor à Indústria é fantástica, entende? Eu ia mesmo falar do McDonald's, do Pedercine, acabei não falando, mas né, trouxeram esse que eu não joguei ainda, dos celulares, que é ainda mais violento nesse sentido. Né, ainda mais, nos demonstra ainda mais quanto que a gente faz parte de um sistema que ele é injusto e que é apagado pela sociedade capitalista, mas assim, pra gente pensar o que pra mim hoje é central, que é coletivos organizados, né, que sejam heterogêneos, né, e que tenham uma questão de recepção diferenciada, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Aline disse, né, porque é isso, assim, o professor que nunca jogou videogame ou o professor que nunca viu, né, que não gosta de cinema e leva filme, entende? Vai ter uma diferença de produzir ali um local, ser um facilitador ou então um articulador, um organizador, né, de uma possibilidade diferencial de poder pensar a recepção da mídia. Né? Eu me lembro até hoje que a minha professora de história levou a Guerra do Fogo, né, e disse: quem ri das cenas de sexo está fora do filme, entende? Para um monte de adolescentes de 14 anos, sabe? E a única cena que eu mais lembro do filme é que a mulher vai pegar água num lago e vem o cara correndo, dá uma cravada nela, assim, tipo, desculpa. Eu sou um homem cisgênero, né? Eu acho isso engraçado até hoje, entende? Então, assim, ó, eu não sou uma pessoa muito madura para isso. Então, assim, poder compor esses coletivos, para mim a escola é o que tem, é o que dá para fazer, é onde deu para chegar de bicicleta, entende? Assim, tipo, é o que a gente tem hoje dentro de todo esse sistema, sim,
que é um horror e que é capitalista e que forma as pessoas para o mercado de trabalho, né? O que torna não só isso, né? Não só isso. Não, eu estava pensando sobre isso, mas não só ela forma pro mercado, né? Para ser trabalhador, para, enfim, ser um funcionário. Para ser mais uma parte da engrenagem. Não. Para ser funcionário, não. Pra ser colaborador, Aline. Colaborador. Não, aí que tá, justamente. Eu discordo disso, que forme para ser colaborador, porque a gente tem uma escola que ela quer homogeneizar, ela não tá preocupada em formar indivíduo, ela tá ali para formar o grupo, e tipo, eu tô dando aula para 40, então não faz diferença que o Joãozinho, a Mariazinha e a Camilinha gostam de tais coisas. Não me interessa, eu tenho que formar todo mundo igual. Ok, eu tô fazendo isso, eu tô ensinando as pessoas como eu ensinava, sei lá, 200, 300 anos atrás, mas a minha realidade hoje é outra, e o meu mercado quer aquela pessoa diferenciada, aquela pessoa especial, sabe, para fazer aquele job maravilhoso. E, tipo, essa pessoa maravilhosa que o mercado tá esperando, ela não vai ser formada nessa escola do professor que dá aula para 40 e que tem que dar a mesma aula para 40 cabeças, porque não tem como fazer diferente. Então, eu acho que nem formar direito para ser esse colaborador, a escola tá formando. Eu só queria explorar um pouquinho mais a figura do namorado feio, porque eu acho que não só a escola é o namorado feio, e a escola é feia, mas é horrível, muito antiestética, mas ela é aquele ex-namorado que batia em ti e que te estuprou no Réveillon, tá ligado? Nossa, Deus. Nossa, essa doeu. Ai, Pedro, que horror. Foi pesado, mas é assim, entendeu? Eu acho que, não sei, eu acho que tá sendo otimista demais além da conta, assim. Não, eu acho também que é um certo otimismo do Lucas colocar assim, porque ainda que vá... Não é otimismo, gente, é desespero. São coisas mas no momento diferentes. que tu diz, é o que tem, é do tipo, então eu vou continuar aceitando sendo estuprada, né? E a gente Não. aceitar Não. Mas eu discordo dessa questão do estupro. Quando eu digo é o que tem, quer dizer que é o que dá, nesse momento é o que dá para fazer, até para pensar coletivos fora da escola. Não, sim, essa figura sou eu que estou colocando essa figura drasticamente sensível. Né? Mas é porque eu quero também dizer que é muito sensível a situação do professor, entende? Que o professor sofre violência moral e física. Eu não discordo disso. Os alunos também, né? Disso. Sim, mas eu acho que isso não tem como discordar, entende? E eu não estou falando que a escola é perfeita ou que é fantástica ou que ela é sempre potente. Mas eu acho que das ferramentas que a gente tem hoje, ela ainda é a mais potente. Pois é, mas de repente esse cara feio aí, violento, ele era charmoso, sei lá, sabe? Mas o cara eu acho que tu tá tentando escavar uma coisa que é muito remota, uma possibilidade muito, assim, um resquício, sabe? Num quadro geral que é péssimo. Eu compreendo isso, mas eu acho que qualquer outro lugar é muito pior. Eu acho que a escola ainda tem algumas bases para poder pensar essas coisas, tu entende? Porque pelo menos, sei lá, sabe, é só tu ver agora toda essa discussão que tá tendo das mudanças do ensino médio, sabe? Assim, o pessoal ficou meio puto. Eu nem esperava, eu esperava que os professores não iam fazer nada, sabe? E o pessoal ficou puto, porque alguma impotência ainda existe ali. Ou pelo menos o resquício de alguma potência, ou a vontade de alguma potência. E ainda falando de gênero, né, essa violência que os professores sofrem, ela é sofrida majoritariamente por mulheres, também tem isso. Sim. Até porque as professoras são majoritariamente mulheres, né? Sim, por isso. Eu não acho que é só por isso, mas eu acho que... Né, não, por isso que eu tô dizendo, né, porque a maioria dos professores é mulher. O Lucas tá com síndrome de Estocolmo. Tô brincando. Não, Não, tipo... mas eu acho que, sei lá, é o que tu disse, tu trouxe experiências boas, o Pedro teve uma experiência boa que, enfim, custou o emprego dele, mas assim, existem boas práticas possíveis, entende? Que são horríveis para quem tá lá, mas que são possíveis, assim. Que boas práticas, que outros lugares coletivos a gente pode com boas práticas possíveis. Eu acho que dá para montar outros coletivos, mas eu acho que mesmo a ideia de coletividade se inicia na escola. Uma coletividade que não se organize com um inimigo comum, por exemplo, como é as coletividades hoje da esquerda e da direita, sabe? As pessoas querem eleger o Lula para não eleger o Bolsonaro, sabe? Isso é a coletividade que a gente tem. Eu diria assim, acho que se você ainda tem condições psicológicas,
de sobreviver nesse ambiente e tentar fazer uma coisa legal lá, ótimo. Muito bom. Mas eu entendo o lado do Pedro também. A gente tem que tentar construir uma outra possibilidade. Se não há nenhuma outra possibilidade, a gente tem que se dedicar, pensar em como que a gente vai construir essa outra possibilidade, porque esse barco tá furado para muita gente. Para muita gente já metade do navio já afundou. Mas a escola ela não funciona mais. Ela não funciona para preparar para um mercado, se é essa grande a questão da escola hoje. Ela não funciona para preparar para a universidade. Ela não funciona, sabe? Ela simplesmente chegou num ponto em que ela tem uma estrutura que não serve mais para a comunidade que ela tem em mãos, né? Nem para o aluno, nem para o professor. Daí tu vai para um pensamento do tipo, mas existem ali os parâmetros, né, curriculares para que todo mundo tenha o mesmo acesso mínimo ao conhecimento e tal. E aí a gente sabe que não funciona assim em escolas públicas, escolas particulares. Mesmo assim, tu vai ter problemas dentro da escola particular que também não consegue formar bem o seu aluno e que está formando, na verdade, mais uma parte desse mercado, que está formando clientes que acham que estão pagando, então por isso tem que ter o produto na mão, ou seja, tem que passar no final do ano, mesmo que passe o ano inteiro sem escrever uma linha no caderno. Não, eu li uma estatística horrorosa que diz que nos testes, as pessoas que estudaram em escola particular saem-se 30% melhor do que pessoas de escola pública. Só 30%, tu entende? Assim, tipo... Sim, mas esses 30% faz diferença. Não, eu não sei, faz diferença, eu não sei. Eu discordo quando diz que não serve para entrar na faculdade. Infelizmente serve, porque a faculdade é só uma extensão da escola hoje. Assim, você tem que ter ensino superior para fazer qualquer coisa. Se a escola servisse para colocar na universidade, a gente não teria os cursinhos, né? Então começa por aí. E a gente tem infinitos cursinhos, e a gente tem também a questão de que os diferentes cursos vão exigir diferentes formas de te preparar, né? 30% pra mim é coisa pra caralho. Sim, 30% é muita coisa. E tem a sorte, não, gente, não, desculpa, claro, 30% é muita coisa se tu for pensar só na escola, mas agora tu pensa na diferença de todo o contexto dessas duas pessoas, entende? Da pessoa que sai da escola particular e da pessoa da escola pública. Entende? Assim, era para esse pessoal da escola particular estar saindo no mínimo, sei lá, 300% melhor, entende? Porque tem todas as questões estruturais, entende? Que a pessoa que está na escola pública muitas vezes não tem. Seria para sair melhor, o problema é o formato que a escola se apresenta hoje. A forma como ela se apresenta é que é o grande problema, e é isso que as pessoas não enxergam, né? Sim. Então não adianta colocar ali o tablet. Tem escola de amigo meu que eu sei que, porque agora a gente tem uma ferramenta do Google que a gente é obrigado a usar em sala de aula, então os alunos todos estão conectados nos smartphones, porque a gente já sabe que eles querem. Que diferença? Literalmente, que merda que significa isso? Significa merda nenhuma tu botar um celular na mão de um aluno que já está acostumado a usar um celular. Isso não é significativo para o ensino e para a aprendizagem dele. Então, é tosco de todas as formas possíveis, e a escola não se dá conta de que é preciso pensar uma política para que ela se modifique, para que daí modifique o teu aluno e faça com que ele queira ser crítico, com que ele queira pensar e aprender por si. Então, não adianta a gente querer aplicar métodos de, sei lá, Finlândia, que acho que é o país que está em primeiro lugar no PISA. Pelo menos a última vez que eu vi era a Finlândia que estava. E não adianta a gente querer aplicar técnicas aqui no Brasil, por exemplo, sem fazer essa modificação, sem desconstruir a escola como ela funciona. E a gente sabe que ela não está funcionando porque tu tem toda uma hierarquia dentro da escola hoje, e aqui no Brasil especialmente, porque a gente tem muita escola particular, né, de alguma congregação religiosa, que tu tem toda aquela orientação ali, que é religiosa ainda, e que vê a sala de aula como uma missa, que o professor é padre, que tem que ir lá e dar oração para os alunos decorar, entendeu? Então, tipo, como que tu transforma uma sala de aula se tu tem quem domina o ensino como tal, não quer modificar isso, porque, enfim, a sua vida é moldada naquilo ali.
Tem que tacar fogo e explodir a escola. Daí onde é que as pessoas vão aprender os cânones da literatura ali? Deus me livre os cânones, né? Cânone só serve pra manter e perpetuar livro de homem. Só homem vai pra aventura, só homem vai pra guerra. Eu achei que a Aline ia se encaminhar assim pra uma perspectiva mais de reforma, ela já meteu uma bomba. Não, eu acredito numa reforma, porque eu acho que fazer com que a escola como ela exista hoje, apagar ela e criar uma coisa nova, eu não acredito, mas aí também, né, é um problema de a gente achar que não tem como simplesmente destruir aquilo que existe e construir algo novo. Então, se eu acredito muito mais numa reforma da escola, né, então, tipo, um processo político que faça as pessoas pensarem diferente. Então, não adianta, e eu vou falar hoje várias vezes, não adianta, porque, pra mim, não adianta eu ir pra minha sala de aula, e eu tô falando da minha própria experiência, e tentar alguma coisa diferente do sistema como ele funciona, porque o meu aluno também, ele vem de um sistema em que ele não tá acostumado a ser crítico, ele não tá acostumado a ter autonomia, porque ele tá ali pra repetir, ele tá ali pra decorar a matéria. Daí tem uma que outra experiência, uma que outra prática que tenha funcionado, sim, e elas foram muito legais, mas a gente tem que pensar que o conteúdo, né, pesado da sala de aula não é assim. E aí? Tu tem que transformar tudo, para daí tu ter essa reforma. E eu acho que ela é possível, mas aí tem que ter uma união de todo mundo. Eu acredito tão nada na escola que eu acho, inclusive, que é mais possível fazer uma outra coisa totalmente do nada, que na verdade não acho que esse do nada seja tão real, mas seria mais fácil construir do nada do que reformar a escola, porque eu não acho que seja um problema de técnica, de método, mas um problema de fundamento, né, mesmo, da escola, do que é e para que serve. Eu ainda acho que a reforma da escola ainda é a melhor coisa que a gente tem, assim, eu acho que esse do nada, ele pode existir, e a gente pode criar uma coisa diferente, mas eu acho que a coisa diferente tem que ser criada, começar dentro da escola, porque é o lugar que a gente já tem, entende? É o lugar que tem certa potência, assim. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que isso é um banho de loja naquele namorado feio. Se o namorado só for feio, não for violento, sabe? Não, é com a violência junto, é o mesmo cara, ele não ficou bonzinho só porque te deu flores. Ele tá ajeitadinho, mas continua um cavalo. Isso. Não, vocês que acavalaram o personagem. Sim, era o retrato da escola, né? A gente tem que ser realista. A escola é violenta. E é muito curioso, né? Porque enquanto a gente está na universidade aprendendo como aprender a dar aula, e aí tu vê, mas né, tem que integrar o aluno em sala de aula, eu tô ali como um mediador do conhecimento, não sou aquela pessoa que vai ali para passar o conhecimento e tal. Quando tu chega na experiência real de sala de aula, e tu tem que lidar com aquelas 40 pessoinhas ali, com as suas particularidades e identidades, e tu não consegue sequer começar a falar porque está todo mundo enlouquecido, aí tu pensa, foda-se tudo que eu aprendi, né? Porque eu tenho que controlar essa galera toda. Então, cai por terra a ideia de, sei lá, vou fazer uma sala mais, uma disposição mais amigável, fazer um círculo, tudo isso se desfaz. É muito triste, é horrível, mas, e acaba sendo a realidade, sabe? Tu chega na escola e tu não consegue, na maioria das vezes, utilizar aquilo que tu sabe que funciona, né? Porque tu já viu ou porque tu mesmo participou, porque, sei lá, eu, nas minhas últimas aulas já pós-graduação, a gente, né, sentava em círculo, evidentemente, né? Mas como que tu leva isso? É uma coisa simples, mas como tu leva isso para a sala de aula de forma que funcione? Eu tenho quase nenhum relato de colegas que estão em sala de aula agora de que tenha funcionado, sabe? E é um longo caminho até tu conseguir conquistar a autoridade, né, dos teus alunos, a ponto de conseguir trazer uma coisa que é totalmente diferente do repertório dele, como, por exemplo, organizar as classes, as cadeiras de outra forma. Sim. Que é uma coisa tão pequena, né? Muito pequena. A gente também é fruto desse mesmo sistema, né, mano? Dessa mesma estrutura. Então a gente também não tem muitos exemplos, né? Tipo, quando eu era aluno, não tinha professores que conseguiam, tipo, chamar a atenção da sala de uma maneira interessante, fazer alguma coisa legal e diferente, tal, que os alunos, tipo, fizessem alguma coisa, né?
Então, acho que o problema é bem mais estrutural nesse sentido também, né? De que nós, como educadores, também estamos inventando a roda, de certa forma, né? Não, eu acho que é uma coisa muito complexa, porque ao mesmo tempo que, sim, a gente pensa isso, né? Como modificar ali o espaço da minha sala de aula, como tornar mais humano, né? Como chamar o meu aluno e fazer com que ele queira, de fato, interagir. Daí eu acho que também a gente está colocando um peso gigantesco em cima do professor, que foi formado dentro desse sistema, né, que a gente tem. E então eu acho que também é um peso muito grande que está sendo colocado só no professor. E aí eu vejo relatos de alunos, e mesmo agora com as campanhas do desgoverno, né, do Fora Temer, porque a reforma do ensino médio ela vai ser fabulosa. Os alunos, né? Alunos atores falando, né? Porque a reforma vai ser maravilhosa porque eu vou poder escolher aquilo que eu vou estudar. Porque daí eu vou fazer as disciplinas que me interessam mais para o meu futuro. O pior para mim dessas propagandas é que, bom, aí para falar isso tem preto, né? Aí quando tu tem sim, qualquer outra publicidade... Esses dias a gente fez as contas, eu e os amigos meus, numa propaganda de televisão das 10 horas, tinha mais japoneses do que negros. As propagandas. Porque não deu nenhuma do governo. Mas aí tem preto. Aí pra falar de que a educação vai ser ótima, mas aí tem preto pra falar. Sim, mas é aí que tá, né? Aí a escola, o aluno exige essa grande sacada do professor, exige que o professor apresente o conteúdo de uma forma diferenciada, que seja interessante. Cara, e cadê o papel do aluno também de querer aprender? Eu queria aprender. A minha sala de aula era chata, igual a de todo mundo, imagino eu. E eu queria aprender, eu queria estudar, porque eu gostava. E daí eu acho que também falta isso, sabe? Cadê o interesse das pessoas em aprender e conhecer as coisas? E ler, estudar. E aí vale para qualquer área. Né? Não é porque tu não tem... porque não, hoje já não funciona, então eu não vou estudar. Não, a gente estuda porque a gente quer. Imagino eu, né? Pelo menos eu me sinto assim, eu estudei porque eu quis. Né? Muito menos por incentivo ou coisa assim. O que é triste, mas acho que também acho que falta essa autonomia do aluno querer aprender por si, né? Do próprio fato de estudar nem sempre vai ser legal, porque tu precisa gastar tempo e tu precisa parar de fazer outras coisas que seriam só e puro entretenimento. E não que estudar não seja também divertido e seja entretenimento, para mim mas né, falta isso do aluno enxergar que também é legal aprender e que não tá só nas mãos do professor que a aula seja essa maravilha. Isso me irrita muito. Como assim, Aline? Tu não fez letras pra ganhar muitos dinheiros? Porque eu quero ficar rica, né? Mas aí é letras. Eu tinha feito direito. Se fosse pra ganhar dinheiro, tinha feito psicologia, que todo mundo sabe que dá rios. Nossa, eu tô aqui na minha piscina em Dubai. Fazendo podcast. Tem um amigo meu que está numa piscina em Dubai. Não aceito vocês reclamarem isso, porque vocês são infinitamente privilegiados em relação a quem faz filosofia, então não reclame. É foda isso, né? Tu não consegue juntar 4 professores e não fazer eles discutirem para ver quem é o mais fudido. Isso é a educação no Brasil, assim. Eu vou falar que eu tô pior, que jornalismo é bem pior do que filosofia. Que vai tomar banho, Henrique. Cara, você não tem nem um bacharel, mano. Você não pode nem dar aula, tá ligado? Então você é formado em nada. Eu quero só dizer o seguinte aqui, ó. Vamos encerrar com a anedota que a gente estava fazendo, né? Estavam, né, uma formada em letras, um formado em artes, um formado em filosofia, um formado em jornalismo e um psicólogo num bar, e um papagaio, entende? Assim, tipo, é o primeiro caso de stand-up drama, sabe? Não é stand-up. E o papagaio falou, imposto é roubo.